Fala querida, tudo bem? Um prazerzão estar com você aqui mais uma vez para um assunto muito importante de novo, né, pessoal? Hoje nós vamos falar aqui rapidinho sobre pontos notáveis do triângulo, tá? Cleiton, o que são pontos notáveis do triângulo? Antes, eu queria primeiro que a gente revisse ou entendesse um conceito importante aí na geometria, o conceito de seviana. Você observa aí nesse triângulo diversos segmentos vermelhos. Esses segmentos vermelhos são chamados de sevianas. Mas aí você vai me perguntar, Cleiton, o que seria uma seviana? Uma seviana é qualquer segmento que parta do vértice de um triângulo até o lado oposto. Partiu do vértice e foi até o lado oposto e você vai ter uma seviana. Então, para entender bem os pontos notáveis do triângulo, é fundamental, é de extrema importância que você entenda as sevianas notáveis. Quais vão ser as sevianas notáveis? Vamos lá devagarinho. Você percebe aí, eu vou colocar para a gente aí a primeira seviana notável. E aí, vamos lá. Observa ali, naquele primeiro caso, tá? Lá em cima, onde eu estou colocando a minha seta, eu tenho uma seviana, ela está partindo do vértice C até o lado oposto, e eu estou chamando CS1, aquele segmento ali meio rosa, né? Meio avermelhado, rosa, né? Mas quando ela parte, ela está partindo, dividindo aquele ângulo em duas partes iguais. Pergunto, o que seria esse segmento que divide o ângulo em duas partes iguais? Bissetriz. Exatamente. A bissetriz em um triângulo, ela é uma seviana notável. Notável porque ela aparece com muita frequência. Então, tracei ali no próximo triângulo mais uma seviana. A seviana AS2 mais uma bissetriz. Você percebe que a AS2 divide o ângulo A em duas partes iguais. Perfeito? E aí, no terceiro triângulo, aquele lá de baixo, né, eu fiz a seviana BS3. Uma bissetriz do B até o S3, dividindo o ângulo B em duas partes iguais. Mas aí você para, olha e pensa. Quando traçamos as três bissetrizes, né, de cada vértice a gente partiu com uma seviana. Elas se encontraram em um ponto. E aquele ponto ali, pessoal, se você observar bem, ele está sendo representado pela letra I, bem ali no nosso triângulo. Mas I de quê? I de incentro. Aí você vai olhar para mim e vai perguntar, mas Cleiton, o que seria o incentro? O incentro, pessoal, é o centro da circunferência inscrita. Lembra que na geometria é muito comum falarmos em inscrição e circunscrição de sólidos, de polígonos, de diversos elementos. Inscrição, você já fez sua inscrição para diversos assuntos, para diversas coisas. Quando você faz inscrição, é porque você quer pertencer ao processo, você quer estar dentro do processo. Então, o incentro é centro da circunferência inscrita, porque a circunferência está dentro do meu triângulo. Ah, Cleiton, então se eu quiser identificar o centro da circunferência inscrita, basta traçar as três bissetrizes? Isso. Se você traçar as três bissetrizes em um triângulo, elas vão se encontrar mesmo no centro dessa circunferência inscrita. Cleiton, isso poderia ser cobrado de mim em alguma questão? Sim. Se ele desse, por exemplo, uma seguinte situação. Uma pessoa quer construir um escritório que fique equidistante, que tenha a mesma distância de três ruas que se interceptam duas a duas. As três ruas, tendo interseções duas a duas, vão formar um triângulo, pessoal. E formando esse triângulo, ele quer ficar no centro da circunferência inscrita nesse triângulo. É algo mais conceitual. Mas lembre, ponto de encontro das bissetrizes é o nosso incentro. Tá joia? Então vamos lá. Primeira seviana notável. Segunda seviana notável é aquela que parte, pessoal, do vértice até o lado oposto, dividindo o lado oposto em duas partes iguais. Deixa eu colocar uma corzinha mais viva pra gente. Dividindo o lado oposto em duas partes iguais. Então, a seviana que vai até o ponto médio do outro lado. Opa, a seviana que vai até o ponto médio do lado, ela é chamada de quê? De mediana. Mediana. Médio, seviana, tá? Seviana que vai para o ponto médio. Você traça a seviana, a mediana CM1, tracei a mediana BM2, tracei a mediana CM3, né? CM2, BM3. O AM3 ali, perdão. E aí nós temos as três medianas também se encontrando. Então, você começa a perceber que pontos notáveis num triângulo são os pontos de encontros de sevianas ou segmentos notáveis. Vou falar por que segmentos notáveis também, tá? Só que aí, esse pontinho aí, pessoal, normalmente eu vou até trocar ali, tá? Ele é chamado pela letra G.
Cleiton, por que esse ponto de encontro é chamado pela letra G? O nome do ponto de encontro das medianas é o baricentro, é o centro de gravidade do meu triângulo, tá? Então, ele é o ponto de equilíbrio ali do meu triângulo. Mas aí, Cleiton, em questões envolvendo o baricentro? Aí você tem que tomar cuidado, porque questões envolvendo o baricentro já são mais questões de conta. Para isso, para lhe exemplificar de uma forma mais suave, de uma forma mais natural, eu quero que você entenda assim, ó. Coloquei um triângulo equilátero. Quando eu traçar e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então no triângulo equilátero, cada ângulozinho ali mede 60 graus. Aquele ângulo inteiro mede 60, aquele ângulo lá em cima também mede 60, esse ângulo aqui na direita também mede 60 graus. O que faz com que cada ângulozinho desse ali tenha um valor de 30 graus, tá? Então, 30 graus, porque eu estou traçando uma bissetriz para começar, tá? Bissetriz, 30 graus. E aí, pessoal, para você entender uma outra coisa, a mediana divide o lado oposto em duas partes iguais. Mas o fato do triângulo ser equilátero, e guarda essa dica importante, tá? No triângulo equilátero, a mediana vai ser ao mesmo tempo bissetriz e também vai ser uma outra coisa, ela vai ser a altura. Poxa, Cleiton, então legal, mas eu estou querendo saber qual é então a propriedade do baricentro. O baricentro é tal, pessoal? Você lembra quanto é que vale o seno de 30? O seno de 30 é 1/2. Isso significa o quê? Como a gente sabe que o seno de 30 é 1/2 e o seno, pessoal, sempre é o cateto oposto sobre a hipotenusa, como o seno de 30 sendo 1/2, se eu tenho 1/2 é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, isso quer dizer que a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Perfeito? Quando o ângulo é 30 graus. Então, se eu chamar ali, ó, essa região oposta ao 30 graus desse triângulozinho aí que eu estou rabiscando, de x, a hipotenusa tem que ser 2x. Então, eu pegando aquela partezinha vai ser x, a hipotenusa vai ser 2x. Se você pegar, você vai perceber que todas as medianas, o baricentro dividiu, esse pontinho aí que eu vou destacar, né? O ponto de encontro das medianas divide cada mediana em duas partes. Mas essas partes são tais que sempre a partezinha que vai para o lado, ela é menor do que a partezinha que vai para o vértice. E a relação é muito bacana, direta. Menor quanto? Ela é a metade. Ou seja, a parte que vai para o vértice do meu triângulo sempre vai ser, a partir do baricentro, o dobro da outra medida. Mais uma vez, o baricentro divide a mediana em duas partes. Uma é o dobro da outra. A que vai para o vértice sempre é o dobro da medida que vai até o lado. Você tomou nota? Isso é importante. Então, como eu estou dizendo, questões de incentro, centro de circunferência inscrita, são questões mais de cálculo, de conceitos. Mas questões envolvendo o baricentro são questões, essas sim, de cálculo, e as de incentro são questões mais conceituais, tá? No nosso próximo vídeo, você vai conversar comigo um pouco sobre outras sevianas notáveis e sobre alguns princípios, tá? Eu aguardo você no próximo encontro. Um forte abraço, pessoal!